Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e nós vamos fazer aqui um vídeo sobre dar continuidade ao estudo do Ministério de Música, porém este título é muito importante, eu queria que você ficasse até ao final, pois eu fiz um vídeo anterior, ok? Anteriormente, o último vídeo que eu coloquei aqui foi até mesmo falar sobre palestra, sobre pregação e assim sucessivamente, e por acaso, nós temos aqui a lição número 11 do curso que está a ser dado, ok? Então, por favor, mais uma vez, esta situação não é nada particular, mas é aquilo que Deus quer que eu fale. Não foi nada combinado quando eu fui ver aqui, como vocês podem ver, a última aula do Ministério de Música foi a número 10 e esta é a número 11 e é aquilo que nós vamos falar. Vamos falar sobre disposição para ensinar, ok? Disposição para ensinar, o que é que isso significa, irmã Marta? O que é que significa disposição para ensinar? Nós estamos a estudar o texto de 1 Crônicas, ok? 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: tanto o mestre como o discípulo, ok? Este capítulo é muito importante e especial para aqueles que exercem uma função de liderança, ou seja, pastores, líderes, diáconos, obreiros, que exercem uma função de liderar. Essas pessoas precisam, é necessário as pessoas terem disposição para ensinar, amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios assim, de 1 Crônicas 25, 8, diz exatamente assim: deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Este é o versículo que nós vamos estar a meditar hoje. Nós podemos ver que oficialmente é necessário entender, fazer a distinção entre... existem aqui dois princípios que nós vamos aprender aqui, tá bom? Nós fazemos a distinção porque no discipulado sempre está incluído o ensino, tá? Porém, o ensino nem sempre será um discipulado. Por exemplo, procuramos muitas vezes através deste livro, por exemplo, ensinar alguns princípios, não é? Temos estado a estudar acerca dos princípios que nós devemos saber para desenvolver um ministério apto segundo a palavra de Deus, ok? Então, o que é que acontece? O que se observa com isto é que o princípio do ensino aqui descrito pode ser atingido por um livro, um seminário de louvor ou palestras, porém o exercício de discipulado requer outras tantas atividades, ok? E uma delas é a arte e o dom de ensinar. No tabernáculo de Moisés estava para ser construído, ficamos sabendo através do livro de Êxodo que o Espírito capacitou, repito, o Espírito capacitou homens para o serviço. O Espírito capacitou homens para o serviço. O que isto significa? Êxodo 35:30. Eis que o Senhor chama pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício. Ok? Então nós entendemos aqui, à luz da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é o livro da vida, mas nós podemos aplicar isso para os dias de hoje, quando nós exercemos uma função de ensinar alguém. Nós devemos ter a capacidade de entender que não é pelo nosso próprio entendimento, mas é o Espírito Santo que vai usar a tua vida, ele vai te inspirar, ele vai trazer revelação profunda das coisas de Deus dentro da palavra de Deus. E por essa forma nós podemos desenvolver um material para ensinar alguém, para discipular alguém, para cursar alguém. Isso é muito importante nós entendermos. Nós estamos a falar aqui de pregação, estamos a falar de ensino, do dom de mestre. Há vários dons.
O dom de mestre é aquele que ensina, é aquele que oficialmente tem a arte e o dom de ensinar, ok? O ensino não pode jamais ser desprezado no nosso meio. Infelizmente, essa é uma realidade que não existe dentro das igrejas. Eu vejo muitas pessoas que se preocupam com inúmeras coisas, mas quando falamos de estudo, eu posso fazer aqui uma reflexão. Eu, na minha comunidade aqui no YouTube, eu coloquei um post onde eu perguntei assim: o que é que vocês, quis conhecer um pouquinho mais o tipo de pessoas que me assistem aqui no YouTube, e eu queria saber o que é que vocês procuravam através do canal Cristão Bem Resolvido. E a percentagem foi algo assim assustador. As pessoas querem que as heresias sejam combatidas. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus, mas poucas pessoas têm interesse em estudar a palavra de Deus. Querido, você, para ouvir a palavra de Deus, você tem que estudar. Você tem que entender o que está a ser dito. Pois só dessa forma você vai conseguir. E não vai ser enganado. Você tem a palavra. Você conhece a palavra. Então, quando nós, muitas das vezes, dedicamos um tempo, nem que seja um vídeo de 30 minutos, um vídeo de 40 minutos, um vídeo de 20, depende do estudo. Entenda que o estudo é algo fundamental para o seu autoconhecimento, para a sua cultura, para o seu desenvolvimento, para a sua escrita, para a sua leitura, tudo. Estudar, aprender nunca é tarde. Você precisa desenvolver um estudo diário. Você precisa exercitar a tua mente, o teu cérebro. Eu vejo muitas pessoas, não querendo generalizar, como eu sempre digo, eu vejo muitas pessoas que ficam por ali, observando umas às outras, mas quando formos ver o que é que a pessoa tem para ensinar, o que é que a pessoa tem para dizer, que base é que a pessoa... Às vezes as pessoas utilizam textos fora do contexto da palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, então nós precisamos ter muito cuidado. Só há uma maneira de você não ser enganado. É através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é única e nós precisamos cada um interpreta a palavra de Deus da sua maneira. Não. Nós temos que entender o contexto. E é por isso que eu estou aqui investindo o meu tempo. Neste momento eu estou sozinha na minha casa, eu tive que excluir os meus filhos da minha casa com o meu esposo para poder estar aqui a gastar, a investir. Para mim esse tempo, ainda que seja pouca gente, é um investimento. A palavra do Senhor diz em Isaías que ela não volta jamais para si vazia. Então, talvez hoje você não dê crédito ao estudo que está a ser desenvolvido aqui. Mas lá na frente é bem possível que você faça luz e que você venha a assistir estes vídeos em nome de Jesus, ok? Infelizmente, no meio das nossas igrejas, as pessoas têm pouco interesse em estudar a palavra de Deus, ok? E isso tem que acabar, nós precisamos entender que é necessário, ok? Muitas das vezes, o Espírito Santo leva determinadas pessoas a querer formar um curso, escola dominical, bíblica, enfim, assim sucessivamente. Isso é bom para a igreja, amém? Agora na minha igreja estou a fazer isso, eu não estou aí, não sou um bom exemplo agora para estar a dizer, mas não estou aí no momento porque eu estou com muita coisa para fazer aqui na minha casa, muita tarefa, muitas mudanças, então eu não posso agora ir. Mas é necessário estudar a palavra de Deus, amém? Você pode estudar a palavra de Deus na sua casa, eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito do meu cantinho. Eu sou uma pessoa muito caseirinha, gente. Para quem não me conhece, fica aí essa dica. Eu sou muito caseira, tá? Então, essa necessidade é uma necessidade que ainda nos dias de hoje ela se destaca no mundo gospel, no mundo evangélico, no cristianismo. É necessário a gente estudar. Amém? Os músicos muitas das vezes, muitas das vezes, os músicos e a maioria dos obreiros são apanhados em laços para assistir a escola dominical, não é? Eles muitas vezes não querem, ok? É muito complicado, nós precisamos entender isso. Efésios 4:13 diz assim a palavra de Deus: até que todos cheguemos à unidade da fé e
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade é a medida da isto está mal. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok? Vou voltar a repetir, perdão. Eu estou um pouquinho cansada, queridos, de verdade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Ok? Ensinar é uma arte, ainda mais que isso, é um dom que deve ser manifestado entre a igreja para o crescimento. É necessário aplicar este versículo. É muito importante também nós entendermos aqui, onde diz Romanos 12:7. Olha o que está escrito aqui. Dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina esmerece no fazê-lo. Ou seja, através da aceitação surpreendente das pessoas, dos líderes, é que veio como extensão a fundação das escolas, cursos ministeriais. Precisamos de estar disponíveis para ensinar. Muitos fazem maior mistério. Muita gente, enfim, acerca de muitas coisas, fazem muito mistério acerca de determinadas coisas, procurando com isso supervalorizar o seu conhecimento. E Marta, o que é que isto significa? Você que é líder, você que é pastor, você que tem um chamado de mestre que ensina, ainda que você não deve fazer o mistério, não deve encobrir, ou seja, não deve omitir o seu conhecimento com medo que o outro passe à sua frente. Entende? Isso é muito importante. Pessoas que supervalorizam o seu conhecimento e não querem passar com medo que as outras pessoas passem à frente. Não temos o direito de reter absolutamente nada no que diz respeito ao conhecimento dos fundamentos de qualquer ministério, querido. Os bons ministros mais experientes ensinam os mais novos. Bom é quando esse conhecimento não é limitado somente nos ministérios, na música e assim sucessivamente. Mas se entende principalmente à luz da palavra de Deus, que diz: os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias 8:7-8. Mas parece que hoje em dia é um artigo raro encontrarmos pessoas assim, com conhecimento. Porquê? Porque não investem no estudo. 1 Samuel diz 16:18 diz: sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, em palavras de boa aparência, e o Senhor está com ele. Sabe tocar, mas também o Senhor é com ele. Muitos querem reter conhecimento, até mesmo porque têm medo que os outros os superem. Com certeza que este sentimento não é um sentimento de Deus. Você precisa entender, há muita gente que não quer passar os seus segredos, e supervalorizam o seu conhecimento e não quer passar. Aquele que ensina, ele tem que ensinar, não tem que ter medo. Cada um tem o seu chamado. Quantas vezes pessoas já formaram outras e são engenheiros e eles são professores? Então nós precisamos entender isso. Cada um tem a sua função no ministério da igreja. Cada um tem o seu dom, o seu chamado. Amém? Aleluia. Foi ensinado pelo próprio Jesus que nós faríamos obras maiores ainda. Mais uma outra referência bíblica que nos diz que nós não podemos ter esse sentimento. Porque aí nós estamos a ignorar o que diz aqui em João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, queridos, nunca podemos generalizar. Existem pessoas que vão fazer obras maiores que aquelas que Jesus fez.
Jesus poderia ter curado muito mais. Jesus poderia ter libertado muito mais. Jesus poderia ter pregado muito mais. Jesus poderia ter feito muito mais. Mas ele sufocou em fazer aqueles 12 discípulos porque o tempo dele estava contado. O seu ministério se desenvolveu a partir dos 30 anos de idade. Então somente teve 3 anos para desenvolver o seu papel e venceu como homem valente, venceu o inimigo, venceu o mundo, pagou um preço na cruz do Calvário por mim e por si. E disse ainda, tudo que vocês estão a ver aqui, fiquem tranquilos, vocês vão fazer milagres maiores ainda, porque eu tenho que ir para junto do meu Pai. Eu só vim cumprir um papel, eu vim cumprir o meu ministério, eu vim cumprir a lei. Aleluia! Uma palavra especial para quem está na posição de mestre. Não tenha receio de que o seu aluno o supere, porque tudo é para a edificação do reino. Amém? O reino de Deus, pelo contrário, busque esse sentimento para a honra dada ao Senhor, para que a honra dada ao Senhor seja ainda maior. Você pode ser um líder, um professor, mas bom será você instruir pessoas e grandes líderes. Você é um pastor, mas você pode instruir alguém com chamado para apóstolo. E não venha dizer que não existe apóstolos, porque os apóstolos da Bíblia existiram. Há muita gente que não acredita que existem apóstolos. Apóstolo? Quem é esse apóstolo? Não é? Enfim, está na palavra de Deus, tá? Seja beriano, estava na palavra de Deus. Glória a Deus. Uma das coisas que levou a escrever este livro, a pessoa diz que levou a escrever este livro, foi ver a falta de conhecimento de muitas pessoas. Descobriu ele pessoas sedentas que acabavam amenizando a sua sede em fontes não muito puras. Queridos, às vezes nós estamos sedentos da palavra de Deus, mas por falta de conhecimento, por não sermos instruídos, acabamos, e não tendo discernimento espiritual, acabamos por ir a fontes que não vão jorrar água viva. Temos que ter muito cuidado com isso, e depois o resultado não vai ser eficiente, não vai ser bom. É muito importante falar sobre isso aqui. Aleluia. Faltam pessoas que ensinem, ok? Falta muita gente para ensinar. Existem livros especializados no assunto que devem ser lidos, estudados. Nós precisamos de buscar o reino de Deus com perfeição. A palavra de Deus é um livro instruído por homens cheios do Espírito Santo, mas existem livros com o tema mais elaborado acerca de alguns temas da palavra de Deus. O que é que eu tenho que aprender à luz da palavra de Deus sobre música? Eu vou comprar um livro nessa área. E essa área vai me trazer os versículos, vai me trazer aquilo que é necessário dentro da palavra de Deus. Então estuda a palavra de Deus em nome de Jesus. Estuda a palavra de Deus. Um aspecto fundamental para a aprendizagem é que uma das características dos livros é a repetição. A aprendizagem é feita através de muitas repetições. A aprendizagem é feita através de muitas repetições. E vai ser assim para sempre. Os mestres repetem para ensinar. Os alunos repetem para aprender. Não é sem razão que temos 4 evangelhos e as escrituras nos advertem no sentido que a palavra de Deus esteja sempre no nosso coração. Deuteronômio 6:9 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e dando pelo caminho e ao deitar e ao levantar, também atrás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está em posição de ensinar, esteja com o coração disposto a esmerecer-se no fazê-lo em nome do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Entendem, queridos? Então, a arte de ensinar é algo
muito importante dentro das igrejas. E é por isso que eu digo, muitas das vezes, por acaso testificou, é porque o Espírito Santo não dorme, Deus não dorme. Quando eu trouxe essa palavra anteriormente, aqui falei sobre a Sara Shiva, há muita gente, no meu parecer, que troca as bolas e está a confundir as coisas. Aquilo que é feito, aquilo que está a ser feito não é um culto, é um curso. Aquilo que foi feito no passado não é... Se foi dado o nome de culto, já ficou errado. Sempre foi um curso, sempre foi palestra para ensinar, para despertar pessoas, seja mulheres, seja homens. Palestra é diferente de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. É necessário entendermos a importância e distinguir o que é pregar e o que é ensinar. A finalidade de ensinar é fazer discípulos, como eu falei. E por acaso, por aqui vai o versículo 12. Nós vamos estar aqui a falar sobre fazer discípulos. Então, meu querido, tudo aquilo que nós retemos, tudo aquilo que nós aprendemos à luz da palavra. A palavra de Deus é um livro escrito por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Esse livro vem parar na minha mão, eu estudo esse livro, eu leio, eu mergulho no livro, porque é um livro espiritual, não adianta somente ler, tem que buscar a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus revelará ao nosso coração coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nós não conhecemos nem tão somente. Pode até estar revelado aqui nesse livro, mas se nós não buscarmos o Espírito Santo, não tivermos discernimento, não vamos entender. Então, queridos, estuda a palavra de Deus, mas não fique pela letra, porque a letra mata. Você precisa de estudar, você precisa de mergulhar na palavra de Deus. Você precisa de pedir a Deus discernimento espiritual. Não é à toa que Deus nos manda orar, buscar uma intimidade com Ele. Quem quer dons, peça a Deus. Quem quer ter discernimento espiritual, peça a Deus. Peça a Deus. De tal forma que só pela uma música, só o som da música, o cantar, você vai conseguir discernir se aquilo veio do céu ou não veio do céu. Eu consigo muito bem discernir a música que vem do céu. Eu consigo discernir a música que vem do céu. A glória do Deus vivo. Eu falho, eu tenho muitos defeitos, todos temos defeitos, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E não é com isso que nós não podemos deixar de oficialmente fazer a obra de Deus, procurar buscar essa perfeição para que sejamos verdadeiramente bem-sucedidos no reino de Deus. Queridos, vocês entenderam a importância da arte de ensinar? Vocês entenderam o investimento que é necessário ser feito? Vamos falar no próximo capítulo sobre isto. Vocês precisam de entender. Eu fiquei triste, gente. Eu vou abrir aqui o meu coração para vocês. Eu fiquei triste. É importante combater heresias? Muito importante. Já estou farta de dizer aqui. Eu até mudei um pouco o meu discurso acerca das heresias, porque eu não sabia concretamente. Eu sabia que existia, mas aqui na plataforma não sabia o ponto, o nível, o tamanho, a forma de como realmente muitas pessoas usam essa plataforma para falar de heresias. E eu vi a necessidade por parte de outros colegas, realmente a necessidade de me juntar a eles e ajudar de forma ética, de forma elaborada, de forma respeitosa, combater sim o que não vem do Espírito Santo. Agora, nós precisamos ter discernimento e saber se é ou não é. Precisamos de buscar a presença de Deus antes de gravar talvez um vídeo. Precisamos de orar todos os dias para saber se é isso que Deus tem para a nossa vida, se é essa a mensagem que Deus quer levar. Teve aqui um sinal, querido. Não tem culpa. Isso aqui não é nenhuma indireta para ninguém não, tá? Por acaso eu fiz um vídeo da Sara Shiva e olha aqui, ó. Falámos de pregação e discipular. Ensinar, não é assim? Olha aqui. Lição 11. Vá ver o último vídeo que eu fiz. Lição 10. Então, querido, o Espírito Santo, Deus não dorme. Deus gera as coisas. E talvez hoje Deus esteja aqui para te dizer que verdadeiramente essa situação
deve cair por terra. Nós não podemos. Há contra factos, não há argumentos. Ou eventualmente, queridos, nós precisamos de entender a posição de que a pessoa está. Nós podemos estar a falar aqui, podemos falar de santidade, podemos falar de sensualidade, podemos falar, estou a falar da Sara Shiva agora, podemos falar de muitas coisas, mas nós temos que ver o contexto. Uma mulher casada não vai fazer determinadas posses, já uma mulher solteira já é um pouquinho diferente. Ela tem um pouquinho mais de liberdade, não toda, evidentemente, mas por favor, tá bom? Eu, sinceramente, esta é a minha forma de ver à luz da Palavra de Deus, porque está aqui escrito na Palavra de Deus. Nós precisamos de estudar. Meu desafio para vocês é que vocês que estão aqui vão ficar chateados comigo se quiserem, olha, problema vosso, mas que oficialmente vejam, estudem, não querem ser enganados, estudem a Palavra de Deus e busquem a presença do Espírito Santo. Não chega tão somente a ler. Não chega somente a ler. Você tem que buscar a presença de Deus para entender e para o Espírito Santo revelar as coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Tá bom? A palavra de Deus é uma única palavra e ela é interpretada de uma única forma. As pessoas interpretam mal por causa do contexto. Nós precisamos de ver o contexto da situação que vai ser analisada. Nós precisamos de ver muitas coisas. Tá bom? Então, nós precisamos de entender, utilizar a inteligência para entender, inteligência, a ética, um conjunto, um pacote essencial para estarmos a desenvolver este trabalho aqui na plataforma. Amém? Eu tenho respeito por todos e carinho por todos os irmãos aqui da plataforma, amo todos vocês. Gostaria que vocês realmente se mergulhassem neste estudo para vocês entenderem. Aqueles que ainda não entenderem, há os que entendem e os que ainda não entenderam, os que ainda não conhecem o canal, compartilhem para que verdadeiramente a palavra chegue até os confins da terra. Em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu sou a Marta Pinto, não sei se eu me identifiquei, peço desculpa e até logo, até o próximo vídeo.